Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para fazer uma exposição de um tema que deveria ser central em nossas vidas. Infelizmente, ainda estamos em construção e muitas vezes acabamos esquecendo da fé. E que hoje possamos ter a oportunidade de refletir e conseguir ter um entendimento um pouco melhor de como nós possamos construir a nossa fé. Então, para iniciar, a gente precisa entender o que é fé. Muitos falam que fé é acreditar. Eu acredito, mas eu acredito particularmente que o acreditar ele é muito vulnerável. Nós podemos acordar acreditando em algumas coisas hoje e ao final do dia já não estarmos acreditando mais por uma série de fatores. Então, fé é muito mais do que isso. Fé é confiar. E confiança é em nível de sentimento. Acreditar é um processo mental. Porque quando nós confiamos, nós falamos que sentimos confiança por alguém. Então, se vem do coração, com certeza ele é mais consistente. Confiar, ele tem muito a ver com a entrega. Então, se nós confiamos, nós conseguimos ir muito além de acreditar. E essa confiança, conforme o nosso esforço, ela vai evoluir para um saber. Vou pedir licença ao Haroldo Dutra para fazer, para comentar uma história que assisti numa palestra dele e achei bastante interessante, pensei em trazer para nós refletirmos hoje. É uma historinha sobre dois animais, sobre o porco e a galinha, onde ele fala de envolvimento e comprometimento, para a gente poder conseguir ilustrar e entender um pouquinho melhor a diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Porque acreditamos que a fé é estar comprometido. Quem tem fé se compromete. E porque o envolvimento, ele trata de tu participar de uma parte da ação. E o comprometer-se não. Comprometer-se tu assume uma posição. Tu te doa, tu te sujeita. Se a gente olhar na historinha ali, vamos pensar numa proposta de um omelete com bacon. Então, o que acontece? Quem é ali que a gente pode olhar pela própria figura, a galinha, ela está apenas envolvida. Por quê? Porque ela faz parte do processo. Ela coloca o ovo, porque sem ovos não tem omelete. E vida que segue para a galinha. Mas o porco, não. Para ter o bacon, a gente sabe que o porco tem que ser sacrificado. Aqui, no caso, só está faltando a perninha. Mas isso é a fé. É o teu empenho genuíno, é simplesmente tu estar dentro. Tu não faz apenas parte do processo. Tu é o processo. Tu tem 100% de participação, porque sem a perninha do porco não tem o bacon. Então, é a mesma coisa nós. Se nós acreditarmos, fragiliza. Nós precisamos dessa entrega. Kardec nos traz a figura da fé raciocinada, que é uma fé que não é estanque, ela permanece em contato com a razão permanentemente. É um questionamento que vivemos fazendo, porque conforme a lei do progresso, tudo vai evoluindo e a nossa fé também tem essa necessidade de evoluir. A ciência evolui e nós vamos nos basear também na ciência. Nós vamos questionar se o que nós estamos acreditando, confiando, está conferindo com o que a ciência está nos trazendo. E a filosofia, de certa forma, nos esclarece muitas coisas. Então, basicamente, a fé raciocinada, ela nunca é fechada. Estamos sempre em contínuo aprendizado e mudança.
E aqui no Evangelho ele traz, né, que fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, que é exatamente isso que eu estava falando anteriormente. Se tu não vai parar de se questionar e de se aprimorar e de buscar conhecimento, então em qualquer época da humanidade ela estará inabalável, porque tu não parou no tempo, tu evoluiu juntamente com a ciência. E a fé cega? A fé cega, ela é ignorante, a gente sabe da intolerância. O que a gente pode ter como exemplo de fé cega? Podemos pegar várias religiões, porque nós, como espíritas, acreditamos que não existe essa ou aquela religião correta. Na verdade, praticamos a lei de amor e caridade. E qualquer pessoa que acredite em Deus e que tenha fé, ela pode e deve ter essa prática. Mas, infelizmente, sabemos que tem algumas religiões que não conseguem ter esse entendimento e que têm esse entendimento mais fechado, onde a sua crença é o correto, os demais, infelizmente, vão padecer no inferno ou em outro lugar que denominem. Mas isso é a fé cega, é uma fé que não questiona, é uma fé que simplesmente são impostas condições e as pessoas seguem, elas vão. Até a gente fala há pouco tempo, mas já tem algumas décadas isso, ciência e espiritualidade eram coisas muito distintas. Até se dizia que onde tinha uma não era possível ter a outra. Graças a Deus hoje não tem mais funcionado assim. A gente tem visto a ciência se aproximando, a espiritualidade se aproximando muito da ciência. A gente pode pegar a medicina como exemplo, que vem fazendo estudos e aceitando que a espiritualidade, ela tem sim uma interferência na saúde das pessoas, ela tem uma interferência no modo de vida e nas consequências para o nosso físico e mental. E essa espiritualidade que se fala não é a nossa espiritualidade enquanto espírita que acreditamos. E acreditamos, não, confiamos e sabemos. Mas sim a espiritualidade no sentido da existência de algo além de nós, de sabermos que tem algo superior, que não somos donos do nosso próprio destino. As coisas não acontecerão somente como queremos. Essa é a espiritualidade que se aproxima da ciência. Alguns benefícios da fé que nós podemos trazer assim para a saúde. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela faz estudos e já comprovou e aceita que há melhoras significativas nos tratamentos de doenças cardiovasculares em pessoas que têm, como é que eu vou te dizer, algum contato, seja religioso ou seja só espiritualidade, no sentido de acreditar que existe algo além de si mesmo, porque essas pessoas, elas se tornam pessoas mais positivas, elas vão para um procedimento ou para um tratamento de uma forma mais otimista. E essa questão do otimismo, ela facilita muito no funcionamento dos tratamentos, seja cirúrgico, seja com medicamentos. Também a gente pode falar do estilo de vida mais saudável. Quem de nós que temos fé, que acreditamos em Deus, que sabemos que recebemos o nosso corpo físico como um presente para podermos fazer bom uso dele e evoluirmos aqui, quem de nós em sã consciência não vai se preocupar em não cometer excessos? Tudo bem que a gente não faz exercícios, tudo bem que às vezes a gente come um pouco além, mas fica sempre aquele alerta ligado de que nós precisamos melhorar, de que nós precisamos buscar
Se não conseguimos fazer sozinhos, buscamos ajuda profissional. Mas, enfim, uma pessoa que tem fé e que acredita em Deus, dificilmente ela vai fazer uso ou excesso de substâncias, ou ela vai ignorar totalmente o fato de que ela precisa cuidar do corpo físico. Então, a gente tem esse estilo de vida mais saudável, sim, para pessoas que têm fé. E a relação com a felicidade e bem-estar, né? A própria Organização Mundial de Saúde, em 1998, incluiu no seu conceito de saúde a questão espiritual. Porque antigamente a OMS considerava que saúde era apenas a ausência de doença. E hoje não. Hoje ela até tem um conceito que também é meio exagerado, porque ela fala de um completo bem-estar, né? De mental, espiritual, mas o importante para nós aqui é que ela incluiu sim a questão espiritual. Então, para a gente ver o quanto a espiritualidade sim está se aproximando da ciência e tudo isso é fruto da lei do progresso. E agora a parte mais importante que eu considero é como é que a gente pode desenvolver a fé. Então, assim, a gente pode pensar que a fé ela é uma construção muito particular e ela demanda de um esforço pessoal. Então, o que acontece? Nós precisamos confiar em Deus, mas confiar em nós mesmos. Agora vamos ver por quê. Então, confiar em Deus a gente pode dividir em alguns elementos. A gente pode dividir na certeza da imortalidade, na certeza de que somos amados por Deus e na certeza de que somos filhos de Deus. O que acontece se nós não tivermos certeza da imortalidade? A nossa perspectiva de vida, ela vai acontecer de uma forma totalmente diferente de alguém que acredita na imortalidade. Porque se eu estou passando por algum momento difícil aqui, e eu sei que eu sou um ser imortal, que eu não vou deixar de existir, o que vai acontecer comigo? Por mais que essas dificuldades, essas vicissitudes que tenho passado, elas tenham um caráter permanente, porque digamos que eu acabo passando por um problema de saúde e fiquei com uma sequela permanente. E vou o resto da minha existência aqui passando por essa dificuldade. Então aí alguém que não tem fé vai me questionar, tá, mas e aí, né? Ela tinha fé, mas olha tudo que aconteceu. Então a gente sabe que, primeira coisa, a fé, ela não é garantia de que não teremos que passar por dificuldades. Ela não é garantia de que não vamos ter problemas. Não, ela é uma garantia de que iremos passar de uma forma muito mais confortável, de uma forma muito mais tranquila. E a certeza da imortalidade nos traz essa possibilidade, porque sabemos que por mais que seja permanente essa dificuldade de hoje, por mais que vá durar a minha existência inteira, é só um pedacinho da minha vida enquanto espírito. Porque depois eu vou ter sabe lá quanto ainda, né? Milhões de anos de encarnações, não se sabe. Mas enfim, o fato é, se eu sei que sou imortal, a minha concepção de existência e de encarar a vida, com certeza ela é diferente de alguém que pensa que tudo começa e termina aqui. A primeira coisa que eu vejo que fica muito gritante é porque para quem acredita na imortalidade, essa questão da vitimação ela se torna muito menor. Não que não tenhamos esse sentimento ainda, somos seres humanos imperfeitos, mas ela vai minimizar muito, porque sabemos que estamos aqui herdeiros de nós mesmos. Então, se não demos causa ao sofrimento hoje, nós demos causa em algum momento, em alguma existência pretérita, e isso é fato. E a certeza de que somos amados por Deus. A pergunta que fica, será que nós sabemos disso mesmo? Será que nós temos condições de estarmos abertos para receber todo esse amor que Deus tem para nos dar?
Às vezes eu acho que não. Se formos pensar em André Luiz, a gente pensa, poxa, André Luiz, né? André Luiz, segundo as psicografias, passou 8 anos no umbral. E passou 8 anos no umbral por quê? Foi porque Deus o abandonou? Foi porque Deus não o amava o suficiente? Não. Porque ele não conseguia criar condições para receber auxílio, para receber todo esse amor que Deus tinha para dar. E o momento que ele mesmo conta que se esgotaram suas forças e que ele se ajoelhou e pediu ajuda, ele recebeu. Porque a mãe de André Luiz, Clarencio e sem contar Deus, todos estavam já trabalhando para o seu resgate. Poderia ter sido antes? Bom, daí depende de cada um de nós, porque a fé é uma construção pessoal. Então, se André Luiz passou por tudo isso, imagina nós, o que nós fazemos ou deixamos de fazer e poderíamos aproveitar. Então, fica esse questionamento. Até que ponto nós somos capazes de sentir o quanto somos amados pelo Pai? E outra certeza de que somos filhos de Deus. A fé ela é tão individual que, se formos pensar enquanto pais encarnados aqui, se vemos um filho, ou quem não tem filho, se vemos algum ente querido passando por alguma dificuldade, e nós temos fé, o que a gente procura? A gente procura de uma forma desesperada até, tentar reconduzir aquela pessoa para que ela possa se religar, porque religião é isso, né? Para que ela possa de alguma forma se religar com Deus, com a providência divina, que ela possa se entregar, porque fé é entrega, e quem se entrega recebe. Mas nós só podemos fazer isso, nós só podemos tentar conduzir esse ser que amamos tanto, podemos só orar por essa pessoa, mas a escolha é da pessoa, porque confiar é uma escolha de cada um. Então nós vamos confiar ou não vamos. E digamos que essa pessoa escolha não confiar. O que vai acontecer? Não é muito mais fácil nós tentarmos construir essa confiança em Deus, enquanto nós não estamos passando por nenhuma tempestade, por nenhum momento tão complicado, que vai nos exigir muito mais energia e muito mais confiança, porque é muito fácil termos fé quando está tudo indo bem, quando temos uma família, quando temos saúde, quando temos um trabalho, temos onde morar, a nossa vida está funcionando, está funcional, funcionando bem. Mas sabemos que isso é transitório. Todos nós, mais dia, menos dia, passaremos por algumas coisas que não vamos gostar tanto assim. E é neste momento que a nossa fé é colocada em prova. E não é mais fácil nós termos construído essa relação de fé antes de chegar a esse momento, do que ter que fazer mais isso quando estamos lá desesperados no meio de tudo e achando que, de repente, Deus nos abandonou, que Ele não está olhando por nós, ou que talvez Ele nunca olhou, ou aquela frase que às vezes a gente ouve das pessoas: quando eu mais precisei, Ele não estava comigo. E Ele sempre está. E é uma pena que a gente não consiga sentir que Ele sempre está. A certeza de que somos filhos de Deus. Então, se eu sei que eu sou filha de Deus, e se eu, particularmente falando, sou mãe, mas de novo, mesmo quem não é mãe ou pai, mas com certeza todos nós temos pessoas queridas, então vamos nos fixar nessas pessoas queridas. Então, se nós que estamos aqui encarnados somos imperfeitos, nós já procuramos fazer tudo para ajudar quem amamos, tudo para tornar mais fácil a vida das pessoas que estão próximas de nós e que nós gostamos tanto. Por que nós não podemos saber que Deus, sendo nosso Pai, Ele faz muito mais ainda por nós do que nós que estamos aqui imperfeitos? Ele é perfeito. Então, o momento que eu sei que eu sou imortal,
que eu sou amada por Deus e que eu sou filha dele, além de tudo, não tem como não haver entrega, não tem como eu não desenvolver essa confiança. E depois a gente vai para um processo que é muito mais difícil do que a confiança em Deus, que é a confiança em si mesmo. Então, quando Jesus nos fala no Evangelho do grão de mostarda, que a fé remove montanhas, que nós não temos realmente ideia do poder que nós temos. Nós não temos ideia. E se eu acredito que, como Jesus disse, eu vou ter o resultado do meu esforço, então por que, se eu me esforço para ter fé, por que eu não posso acreditar que eu tenho sim o poder de mudar muitas coisas na minha vida? E eu tenho, nós temos, vocês todos têm. Então, se eu tenho confiança no resultado que eu emprego, me esforçando para desenvolver a minha fé, eu vou ter uma vida mais tranquila. Mas para isso, eu preciso trabalhar o autoconhecimento, eu preciso trabalhar a reforma íntima. Não tem como eu confiar em mim se eu mal me conheço. Eu tenho que saber meus pontos fortes, meus pontos fracos, para poder fortalecer o que eu tenho de melhor e melhorar o que não é tão bom assim. Mas isso é somente com autoconhecimento. Então, como que a gente desenvolve a fé? Estudando, querendo, se esforçando. Para desenvolvermos a fé, nós precisamos querer muito. A gente não acorda simplesmente, hoje eu tenho fé. Ah, não, amanhã eu vou programar ali que eu vou ter mais tanto de fé. Não. Ela não vai acontecendo de forma natural. Inicialmente tem esforço, mas depois se torna um processo. Eu falando assim, parece que eu já estou nesse momento, eu não estou. Mas depois eu acredito sim que se torne mais natural. Porque a gente vai se tornar mais positivo, os pensamentos que vão nos cercar, eles serão muito mais superiores e a ajuda espiritual vai ser muito maior porque estaremos conectados muito mais com o bem. E aí vem o poder da fé que está ali no Evangelho, né? Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Pois é. Se nós pensarmos na tempestade, quando Jesus estava na barca, tranquilo, dormindo, e os apóstolos desesperados, porque realmente aquela tempestade estava ali de uma forma que poderia virar toda a embarcação, iriam se afogar, enfim. E eles, desesperados, acordaram Jesus, para que Jesus fizesse alguma coisa. E Jesus acordou e fez alguma coisa, ele acalmou a tempestade. Mas se formos parar para pensar, por quê? Porque Jesus sabia, é o que falta para nós. É que a fé, essa entrega, essa não crença, esse sentir de confiança, ele evolui para um saber. Um momento que a gente vai estudando, vai se aprofundando e vai sentindo. Também assisti uma palestra do Divaldo, onde ele estava conversando com um psiquiatra de um dos acolhidos dele, um dos filhos, né? E ele, onde determinado assunto, daí o menino estava com uma depressão, que inclusive Joana de Ângeles nos traz muito a questão da depressão em virtude de não confiarmos em nós mesmos. E o psiquiatra disse, então o senhor acredita que existe vida após a morte? E ele disse, acredito. Ele, não, acredito não. Acreditar é muito frágil. Assim como eu acredito hoje, eu posso não acreditar amanhã. Eu sei que existe. Saber é diferente. Então, que nós possamos chegar nesse nível de saber as coisas. Assim como Jesus dormia tranquilo na embarcação, porque ele sabia
que nada iria acontecer. E nós sofremos muitas vezes porque não sabemos. E se não sabemos é porque não temos fé. Essa fé inabalável nós não temos. Mas o importante é que dá para construir. Então a gente fica com uma mensagem de Emmanuel: a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Que possamos entender essa mensagem e saber, como já foi dito anteriormente, que a fé não é garantia de que não vamos sofrer, de que não passaremos por dificuldades, mas ela é garantia de que conseguiremos passar com mais tranquilidade, se tivermos confiança. E é isso. Agradeço a paciência de todos.